A partir de agora começa o Verdade e Fé, um programa da Igreja Batista do Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Venha com a gente estudar a Bíblia todos os domingos às 8h45 da manhã. Participe também das nossas reuniões de oração e intercessão, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã. Igreja Batista do Flamboyant, Rua Caldas Viana, número 250, no Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Eliana Neves. Da moda festa à moda casual. Eliana Neves, estilo, beleza e elegância. Eliana Neves, Campos e Cachoeiro do Itapemirim. Dê presentes que falam do amor de Jesus. Na livraria evangélica Vida e Luz, você encontra todos os tipos de bíblias e livros para você estudar a Palavra de Deus. Na Vida e Luz, você também encontra os melhores lançamentos em CDs, DVDs e ainda uma vasta linha de camisas e presentes com mensagens evangélicas. Livraria Evangélica Vida e Luz, Rua 21 de Abril, 235, telefones 2723-0640 ou 99921-0640. Planície Óleo, especializado na troca de óleo do motor e do câmbio automático do seu carro e faz o serviço na hora. Toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados, picapes e passeio. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, a mais completa troca de óleo da região. Guarulhos e Tarcísio Miranda. Ronaldo Automecânica, mecânica em geral, troca de óleo e filtro, equipe treinada, aceitamos os cartões Mastercard, Visa e Hipercard, Avenida 15 de Novembro, 146, Caju, em Campos, telefones 2732-3300 e 99813-4765, Ronaldo Automecânica. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Aqui você encontra os melhores produtos com preços especiais. Na Drogaria Jockey 2, o atendimento é direto com a farmacêutica. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Teleentrega 2728-1885 ou 99840-1330. Se precisar, levamos a máquina de cartão até você. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Rua Geraldo Miranda, 339, no Jockey. Você sabia que em Campos existe um mega pet shop com tudo para o seu animal de estimação? Bem-vindo à Zoologia. A Zoologia é o maior pet shop da região e oferece um vasto mix de produtos. No nosso banho tosa, o carinho e cuidado prevalecem. Além de ser o pet shop mais completo, a Zoologia oferece também novidades da linha Casa e Lazer, automotivo e brinquedos. Zoologia, Campos e São Pedro da Aldeia. Hoje, todos querem viver com qualidade de vida em lugares bonitos, limpos e ecologicamente corretos. Por isso, a FLG Blocos trouxe para a região toda a tecnologia dos pisos intertravados. Seu conforto, beleza e modernidade atraem olhares e realçam espaços. Qualidade e melhor desempenho em todos os aspectos. FLG Blocos. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
Santificado eu fui, santificado eu sou. Diga isso. Glorificado serei através de Cristo. Sou livre, livre da culpa do pecado. Sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Deus. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto a seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus. Com aleluias, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus. Vão me guiando, raios benditos que me conduzem.
Jesus. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Declare isso. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Vende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Se temos de perder, família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Declare com muita alegria. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso, castelo forte é o nosso Deus. Aleluia! Assista agora a uma mensagem bíblica pelo pastor Sandro Reis, em um dos nossos cultos na Igreja Batista do Flamboyant. Lucas capítulo 23, vamos ler do verso 26 ao 46. E vamos ler então a palavra do Senhor, queridos, que nos diz assim: Enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Uma grande multidão de povo o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós, e dirão às colinas: cubram-nos, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois,
que eram malfeitores, para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. O povo estava ali e observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, que salve a si mesmo, se é que de fato o Cristo de Deus, o escolhido. E, igualmente, os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. E acima de Jesus estava a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, salve então a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. E já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Você pode fechar os seus olhos e pedir a Deus para falar contigo? Senhor, eis-nos aqui, Pai, completamente submissos, Senhor, ao Teu Espírito Santo. E a nossa oração coletiva é a mesma, Senhor, nos corações. Fala de forma pessoal também, Senhor, de forma particular. Que todos possamos, como igreja, Te ouvir, Senhor, mas que possamos, pessoalmente, individualmente, receber uma palavra Tua, Senhor, que possa nos modificar conforme a Tua vontade. Que saiamos daqui nessa noite transformados e edificados. Alcança, Senhor, aqueles que estão acompanhando pela internet. Abençoa-os, Senhor, que o Teu Espírito Santo também os visite. Em nome de Jesus. Amém. Os símbolos da Páscoa nas palavras de Jesus. Queridos, certamente que existe um significado universal para esta festa chamada Páscoa. A festa da libertação. Uma comemoração que os judeus faziam por orientação de Deus nos tempos de Moisés. E isso está registrado no livro de Êxodo, lá no capítulo 12. A motivação da Páscoa enquanto uma festa que celebrava um ato libertador de Deus, tirando o povo hebreu, o povo do Senhor, de um cativeiro que já se delongava há cerca de 400 anos no Egito, e agora abrindo porta para uma nova esperança, uma nova expectativa de uma nova terra, uma terra prometida, a terra de Canaã. Moisés estava conduzindo este povo, quando o Senhor já o orientou para que houvesse a celebração da Páscoa. A Páscoa tem por significado do nome Pessah, o nome original no hebraico, que significa passagem. E naquele tempo representava algo que haveria de acontecer de forma sobrenatural sobre a vida do povo de Deus, de quem temesse de fato o nome de Deus. A orientação dada por Deus através de Moisés era que toda a família do povo de Deus deveria, ainda lá no Egito, no momento da passagem para aquele estado de libertação, sacrificar um cordeiro puro, sem mácula alguma, perfeito. E ao sacrificar aquele cordeiro, o sangue do cordeiro deveria ser aspergido sobre os umbrais, a verga da porta de entrada da casa. E ali então, quando viesse passar o anjo da morte do Senhor, que veio sobre uma forma de uma grande praga, ele haveria de poupar o primogênito daquela família. Então, a palavra Páscoa, Pessah, do hebraico, significa passagem,
representa a passagem do anjo da morte sobre cada casa, onde estivesse ali o sangue de um cordeiro aspergido sobre os umbrais da sua porta. Algo milagroso, algo sobrenatural, mas que de fato aconteceu. Veio o dia, e naquele dia então morreram todos os primogênitos dos egípcios. E só nas famílias do povo de Deus, houve então um momento de redenção. O Senhor poupou os primogênitos do seu povo. Aquilo, de certa forma, quebrantou o coração de Faraó. Já era a 10ª praga que Deus estava enviando contra os egípcios. E, de certa forma, agora envolvendo a fidelidade de todo o povo de Deus. Faraó, então, libera o povo. E o povo sai com Moisés, sob a liderança de Moisés, e agora para experimentar uma nova passagem. Uma passagem de um estado de escravidão para um estado de plena liberdade, passando por um processo de libertação. Nós compreendemos, à luz desta experiência bíblica, de algo que aconteceu há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, algo que se aplica aos nossos dias. No momento em que em Cristo Jesus, nós passamos por um processo de conversão, crendo que o sacrifício de Jesus na cruz, cujo sangue precioso e poderoso dele foi derramado, também sobre o madeiro, assim como o sangue do cordeiro havia sido derramado sobre a madeira das vergas de cada porta, nos umbrais das portas, ainda lá no Egito, este sangue precioso que fez com que a morte passasse por cima e não entrasse nas famílias dos hebreus, este sangue tem o poder também de fazer com que a morte eterna, a morte espiritual, não chegue na vida de quem se entrega a Jesus. Portanto, a Páscoa cristã, ela tem sua origem na Páscoa judaica, mas ela comemora um estado de libertação espiritual, não mais um estado de libertação econômica, política e social. Nós compreendemos que em Cristo Jesus existem símbolos que precisam ser compreendidos, aplicados na nossa vida. E Jesus então chama os seus discípulos à véspera da sua crucificação, já na festa da Páscoa. Veja que interessante, não há coincidência nos planos de Deus, existem planos de Deus que não podem falhar. Então aquele cordeiro que representava o símbolo da Páscoa, agora Jesus, na festa da Páscoa dos judeus, ele protagoniza o papel daquele mesmo cordeiro. João Batista havia, de certa forma, profetizado isso. Quando viu Jesus se aproximando dele, quando ele batizava no Rio Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então agora na festa da Páscoa, Jesus chama os seus discípulos para uma ceia, a qual seria a última antes da sua crucificação. E nos elementos da ceia, Jesus então vê símbolos. O pão, que simbolizava o seu corpo, o cálice com o fruto da videira, que simbolizava o seu sangue. E Jesus disse para os seus discípulos: este pão simboliza o meu corpo que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, Jesus toma o cálice e diz: este cálice representa a nova aliança no meu sangue, que também é dado em favor de vocês. E façam isso sempre em memória de mim, lembrando de mim e desse sacrifício que eu estou para fazer por vocês. Então Jesus vai ao Getsêmani, em oração. O Senhor Jesus desce do monte, mas ainda no pé do monte, soldados da guarda pretoriana chegam, acompanhando os sacerdotes. Judas foi à frente, beijou Jesus, identificando ali quem era o Cristo, que haveria de ser preso, que posteriormente haveria de ser julgado de forma injusta e que deveria ser morto. Mas o que eles não sabiam é que ao terceiro dia o Senhor Jesus haveria de ressuscitar. Amém, irmãos? Coisa linda, a Páscoa para nós tem significado de vida e não de morte. A Páscoa para nós em Cristo Jesus tem significado de vitória e não de derrota. Na cruz o Senhor Jesus diz algumas palavras. E sobre estas palavras ditas por Jesus,
a gente encontra alguns significados, alguns símbolos que estão aplicáveis à nossa vida hoje. Primeiramente, no versículo 33 e 34 do texto que nós lemos de Lucas 23, você pode acompanhar na sua Bíblia, diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali então o crucificaram, bem como os malfeitores, os ladrões que estavam, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui nós vemos nas palavras de Jesus a Páscoa como um símbolo do perdão e como símbolo do seu amor pelas pessoas, sem fazer distinção. Aqueles que eram seus algozes, aqueles que eram seus inimigos, aqueles que zombaram dele, aqueles que cuspiram em seu rosto, aqueles que bateram no seu corpo, Jesus diz: perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Certamente que o ministério de Jesus, irmãos, sempre teve como maior alvo, principal alvo, o amor e o perdão que ele haveria de entregar para toda a humanidade. 1 João 3,16, nós encontramos texto áureo da Bíblia, que diz que porque Deus amou o mundo, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos então um propósito eterno através do amor de Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar do amor de Jesus. Ele aceitou subir a cruz por amor. Lá no Sermão do Monte, queridos, a gente vê o Senhor Jesus falando sobre o amor. Mateus 5, a partir do verso 43, diz assim: no sermão, Jesus fala: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Assim estava dizendo na lei. Mas agora o Senhor Jesus vem e diz: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que vocês são filhos do Pai, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos. Mais adiante ele diz: porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Porque até os publicanos também não fazem o mesmo. Amar as pessoas que nos amam é muito fácil, não há nenhum diferencial nisso. E aí Jesus diz: se vocês saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, disse Jesus, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. E aqui a gente vê a palavra perfeição aplicada por Jesus, fazendo alusão ao amor de Deus, que não fez distinção entre nenhum de nós. Entre nenhum de nós. Se hoje nós podemos olhar uns para os outros aqui neste lugar e nos considerarmos irmãos em Cristo Jesus, foi porque o mesmo sacrifício de Jesus que me alcançou, alcançou você também. O mesmo sangue de Jesus que me purificou, purificou você também. O mesmo perdão que Jesus entregou na cruz, me perdoou também, perdoou você. E nos fez assim, então, devedores uns dos outros, não só do amor, mas também do perdão. E aí então fica um ponto para a nossa reflexão, irmãos. É Páscoa. E como que nós temos amado os nossos semelhantes? Como que nós, como cristãos, temos identificado o nosso próximo, ou temos nos aproximado, para que possamos demonstrar esse amor que de Deus, através de Jesus, nós também recebemos. Quando Jesus ministrou aos seus discípulos, aliás, por pedido deles, sobre a oração, isso está lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus diz, portanto, orem assim, e aí vem o tão conhecido Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E aí entra a questão do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E aí eu pergunto para os irmãos, será que se o perdão de Deus por nós for na mesma proporção do perdão que nós estamos entregando aos nossos irmãos, aqueles que nos ofenderam, será que nós receberíamos o perdão perfeito do Senhor, queridos? Queridos, é urgente que a igreja do Senhor Jesus comece a pensar sobre a realidade do amor, o perfeito amor. O perfeito amor que, segundo a palavra de Deus, lança fora todo medo. E medo de um relacionamento que seja intenso, de um relacionamento que seja sem barreiras, de um relacionamento que busque as pontes e não os muros, de um relacionamento que busque sempre uma palavra de pacificação, de um relacionamento que evita a divisão. Esse é o desejo de Deus. E quantas famílias estão particionadas, quantas famílias estão divididas, estão sofrendo, irmãos, pela falta do amor. E se tem faltado amor dentro dos lares, eu fico imaginando que dirá lá fora. Se nós não temos conseguido amar aqueles a quem o Senhor colocou dentro da nossa própria casa, como que nós vamos amar aqueles que estão fora dela, com quem nós não convivemos? Eu só posso dizer uma coisa, isso não é amor verdadeiro. Pode ser algum tipo de sentimento, mas não é o amor ágape que o Senhor Jesus veio entregar para cada um de nós. No final desse texto da oração, conhecida como oração do Pai Nosso, Jesus diz, porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Mas se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará suas ofensas. Essa palavra, irmãos, é para mim, essa palavra é para você. Essa palavra não é para o nosso vizinho, não é para o nosso amigo de trabalho, não é para o nosso parente. Essa palavra é para nós, que estamos aqui hoje, que estamos ouvindo Deus falar conosco. Uma palavra que nos leva a refletir sobre o verdadeiro amor. O sacrifício de Jesus, e a Páscoa tem esse símbolo, foi um gesto de amor. Um gesto de amor de um pastor que foi capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas. João, no capítulo 10, a partir do verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor, Jesus falando. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Preste atenção que não é um relacionamento que vem só do céu em direção a nós aqui na terra. Não é um relacionamento que vem só da parte de Jesus em relação a nós. Ele nos conhece, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, irmãos. Mas aqui Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Nós temos conhecido o Senhor como precisamos conhecer, na intensidade que precisamos conhecer. Jesus diz no verso 15, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Um gesto de doação de Jesus, o qual aconteceu na cruz, na Páscoa, momento em que Jesus se entregou, mas também momento em que Jesus ressuscitou, vencendo a morte. E é porque Jesus venceu a morte, irmãos, que nós cremos e podemos continuar crendo que Ele tem autoridade para nos dar a vida e a vida eterna nos céus. Amém, queridos? Como que o perdão, como que o amor é poderoso. Estou diante de um testemunho vivo do amor de mãe, do amor de pai e do perdão na vida de uma família. Quando nós perdoamos, nós somamos. Quando nós não perdoamos, nós dividimos. Quando nós perdoamos, nós crescemos. Quando nós não perdoamos, nós diminuímos. E a vontade de Deus para nós é que cresçamos. Cresçamos em todas as dimensões dessa vida. Porque as bênçãos do Senhor são insondáveis, são infinitas
e são eternas. Amém, queridos? Mas eu vejo um outro símbolo na Páscoa. Eu vejo a Páscoa como um símbolo da promessa de Jesus. E nesse capítulo 23 de Lucas, no verso 39, diz que um dos malfeitores, em outros evangelhos a gente lê que eram ladrões, que foram julgados e sentenciados à morte de cruz. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo, então salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, um outro malfeitor repreendeu e disse: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, estavam perto da morte, irmãos. Estavam a minutos da sua morte. E ainda assim ele blasfemava, não temia ao Senhor, ou por ignorância, ou por falta de vontade. Mas ele estava diante daquele que durante toda a sua vida pregou a salvação, a vida eterna nos céus. O segundo ladrão então o repreende: você nem ao menos teme a Deus, estamos sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, falando sobre Jesus, não fez mal nenhum. E aí então ele acrescenta algo que tocou o coração do Senhor. Ele se volta a Jesus e diz: lembre-se de mim, Senhor, quando vier no seu reino. Em outras traduções, lembre-se de mim quando entrares no teu paraíso. E aí Jesus então responde para ele: em verdade lhe digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso, nas regiões celestiais. Louvado seja Deus, irmãos. Aqui nós vemos uma promessa de Jesus, que se torna um símbolo da Páscoa, que estará sempre presente, sempre vivo na vida da humanidade e principalmente na vida da igreja. Se nós temos a certeza de que se partirmos hoje desta vida terrena, nós vamos para um lugar muito melhor. Se nós temos a certeza da salvação e da vida eterna nos céus, foi porque Jesus aceitou ir à cruz, porque Jesus prometeu que estaríamos com Ele após essa vida aqui. E Jesus tem autoridade para julgar. Jesus tem e sempre terá autoridade para absolver e também para condenar. 2 Coríntios 5:10, o apóstolo Paulo explica sobre isso aos irmãos de Corinto. Ele diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de quem, queridos? De Cristo, o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio deste corpo. Portanto, nós precisamos estar preparados para o dia em que a nossa vida se encerrar aqui. Em Hebreus capítulo 9, a partir do verso 27, a palavra do Senhor nos diz que assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não para tirar pecados mais, mas para salvar aqueles que esperam por Ele, aqueles que se converteram a Ele, aqueles que entregaram por meio da fé e do arrependimento de pecados a sua vida a Ele. Jesus então recebe essa tarefa dada por Deus, essa missão preciosa de vir a este mundo, trazer uma perspectiva da salvação e de uma vida eterna nos céus. Ele deixa para nós essa promessa. E aquilo que Deus, aquilo que Jesus prometeu, nós podemos ter a certeza que será cumprido. Eu lembro da igreja de Sardes, uma das 7 igrejas do Apocalipse, para quem Jesus enviou cartas. Ele usou o apóstolo João como o escriba, o amanuense, mas ele enviou, ele ditou por revelação na ilha de Patmos cada texto para cada uma das 7 igrejas. E para a igreja de Sardes especificamente, Apocalipse 3,
Versículos 5 e 6, Jesus disse: o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum eu apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E ele finaliza a carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Foi Jesus quem mandou esse recado para mim e para você hoje aqui. Aquele que for o vencedor, aquele que perseverar, aquele que não negar a fé em Cristo Jesus, o Senhor promete que de modo nenhum apagará o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, vai confessar o seu nome diante de Deus e diante dos anjos do Senhor. Nós sabemos, irmãos, que haverá um julgamento. Isso é uma realidade que a palavra de Deus nos ensina e nos declara. E a outra realidade, a outra verdade, é que nós precisamos estar preparados, mas podemos contar com um advogado, que é o nosso Senhor Jesus. Na primeira carta escrita por João, capítulo 2, verso 1, o apóstolo do amor diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, se alguém tropeçar, se alguém escorregar, se alguém cair, temos um advogado junto ao Pai, que se chama Jesus Cristo, o justo. Precisamos do Senhor Jesus, irmãos. Precisamos caminhar com Ele. Ele é a nossa esperança viva. É Ele quem nos dá a certeza de uma vida eterna nos céus com Deus. Mas nesse texto, irmãos, e nesse contexto da Páscoa, nós encontramos um outro significado, um outro símbolo, e aqui especificamente um símbolo do cuidado de Deus, que foi registrado por João, o apóstolo do amor. No Evangelho escrito por João, no capítulo 19, a partir do verso 25, diz que junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena também. E vendo Jesus, a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, que era João, ele disse: mulher, eis aí o seu filho. E depois ele olha para o discípulo e diz: eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa e assumiu a sua missão de cuidar da mãe de Jesus, como se fosse a sua mãe. A Páscoa, então, traz em si esse símbolo do cuidado de Jesus, que em momento algum esqueceu da sua mãe, que ficaria desprotegida sem a presença dele aqui na terra. A Páscoa traz em si um símbolo do cuidado de Jesus com as famílias, irmãos. O primeiro milagre que Jesus fez foi na instituição de uma família, no casamento que estava acontecendo em Caná da Galileia, e Jesus tinha sido convidado. Quando nós celebramos a Páscoa, às vezes nós nos esquecemos de que a nossa família existe, e ela se reúne na Páscoa muitas vezes para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Mas nós nos esquecemos em família de agradecer o cuidado que Jesus demonstrou, que revelou aqui que Ele tem por todas as famílias da terra. Há um outro símbolo que eu trago para os irmãos a respeito da Páscoa, que é o símbolo da humanidade de Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. No capítulo 19 de João, no verso 28, diz que depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura Sagrada, então ele disse: tenho sede. Se fosse Jesus tão somente um ser divino, ele não teria sede. Mas como homem, como alguém que esteve entre nós, que sofreu as mesmas paixões que nós, que sofreu as mesmas tentações que nós, em carne, Jesus disse: eu tenho sede, preciso de água para o meu corpo.
Só que nós entendemos, irmãos, que a sede hoje que Jesus tem, desde aquele tempo, hoje, é sede por almas. A necessidade que Jesus tem hoje é de vidas que sejam salvas. Os últimos tempos estão chegando, sim ou não? E nós sabemos disso. A Bíblia diz que nesses últimos dias Satanás estaria bramando em derredor, buscando a quem ele pudesse tragar. E dada essa urgência, nós como igreja do Senhor, precisamos lançar mão da nossa missão, queridos, nos entregar a ela. O Senhor Jesus hoje tem sede, mas Ele tem sede de almas. A sede também se refere àquilo que deve ter dentro de nós, a sede pela presença de Deus, a sede pelo Espírito de Deus, a sede por nos aprofundarmos no relacionamento com Ele. Qual é o estado espiritual hoje que você poderia identificar na sua vida? Você é um crente frio, você é um crente morno, você é um crente quente, você é alguém que sente a presença de Deus, cujo Espírito Santo arde no seu coração? Você é alguém que ora e tem a certeza de que Deus ouviu a sua oração? Não significa que você vai ter o sim de Deus, mas significa que você tem a certeza de que Ele te ouviu e que no tempo dele a resposta chegará. É necessário que a igreja passe por esse momento, que seja sacudida. E muitas vezes o Senhor permite tribulações, perseguições contra a sua igreja, para que a sua igreja possa perceber o quanto ela ainda depende do Senhor Jesus. Ele ainda não voltou, irmãos, Ele voltará, e breve Ele voltará. Temos o Espírito Santo que Ele nos deu para nos ajudar, é o Consolador, é o selo da salvação, mas é o nome de Jesus, é ao nome de Jesus que Deus deu poder, autoridade. E é sob esse nome que nós precisamos lutar contra as trevas que militam contra nós, contra as nossas famílias, tentando impedir o projeto maior do Senhor. Como é que está o estado espiritual da sua vida? Lá em João 7:37, numa outra festa, a festa dos tabernáculos, antes da festa da Páscoa, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levanta e diz em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso Jesus disse a respeito do Espírito Santo, que aqueles que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas depois que Jesus ressuscita, vai aos céus, ele diz assim: eu irei, mas rogarei ao Pai que lhes dê um outro Consolador. E aí então vem a festa de Pentecostes, na qual Deus cumpre a sua promessa, Deus atende a oração de Jesus e faz o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de todo aquele que se convertesse ao nome de Jesus, conferindo poder, conferindo graça. Nós precisamos ter essa sede do amor, da graça e, sobretudo, do poder do Espírito Santo, que por Jesus vem operar na nossa vida. Mas, queridos, há um último símbolo que eu vejo na Páscoa, que é o símbolo do poder de Jesus para cancelar as nossas culpas diante de Deus. Quem aqui não tem pecado para confessar ao Senhor? Quem aqui não tem pecado do que se arrepender? A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não é pelas obras que nós fazemos para que nós não nos gloriemos dela, mas para que nós sempre lembremos que é por um ato gracioso da parte do nosso Jesus. No texto registrado por João, no capítulo 19, falando sobre esse período da crucificação, a partir do verso 29, João 19, 29, diz que perto de onde estava a cruz de Jesus, tinha um vaso cheio de vinagre,
embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse, tetelestai, ou seja, está consumado. E inclinando a cabeça, ele entregou o seu espírito. Essa palavra tetelestai, que foi traduzida como está consumado, era uma palavra, irmãos, que indicava o pagamento de uma dívida, de uma nota promissória, de um título executivo. A palavra tetelestai era comum nos documentos penais daquela época, os dias de Jesus. As pessoas que infringiam algum tipo de lei, as pessoas que tinham alguma dívida, o juiz atualizava aquele documento que era o escrito de dívida, e quando elas pagavam, o juiz colocava tetelestai, que significava dívida paga, lá no rodapé daquele documento. E foi essa palavra que Jesus disse, a partir do momento em que ele estava para morrer, o momento em que ele expirou, e disse ao Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Quando Jesus disse tetelestai, ele afirmava que a nossa dívida estava paga diante do Senhor, a partir da nossa fé, naquele sacrifício que ele estava fazendo. Tetelestai, então, foi a palavra de Jesus que indicou que ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Portanto, a gente vê o apóstolo Paulo mais adiante, na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 12, destacando isso, que Jesus cancelou o escrito de dívida, gravando-a na cruz. Colossenses 2,12 diz assim, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ainda sem ter uma aliança com o Senhor, ele então lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. E aí no verso 14 ele diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Jesus foi vitória. Ele triunfou na cruz, ele não foi derrotado, ele foi um vitorioso, irmãos. Portanto, hoje a nossa luta, que o apóstolo Paulo vem dizer que não é contra a carne, não é contra o sangue, sim contra os principados e potestades. Aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo que Jesus, os desprezou, os expôs publicamente ao desprezo, cravando toda a nossa cédula de dívida com Deus na cruz, por meio de quem? Por meio do qual ele nos deu o perdão e a certeza da vida eterna nos céus. Não há pecado que você venha cometer que não possa ser perdoado por Cristo Jesus. A não ser o pecar contra o Espírito Santo, que demonstra a falta de fé no Senhor. Mas hoje nós caminhamos nessa perspectiva, irmãos. Ainda nesse corpo, enquanto estivermos nele, estaremos sujeitos ao pecado. Mas foi Jesus quem abriu o portal do perdão, da reconciliação com Deus. Portanto, nós hoje estamos no estado de quem é justificado por Cristo Jesus. Existe o pecado, mas não existe mais a culpa, porque o Senhor pagou pela nossa culpa lá na cruz. Amém. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos compreender esses símbolos da Páscoa, algo que vem a nós, até os dias presentes, trazendo uma esperança, trazendo uma perspectiva de perdão, de salvação, e de que podemos caminhar com o Senhor, de cabeça erguida com o Senhor. Satanás, o nosso acusador,
ele foi vencido na cruz por Jesus. A nossa luta hoje é contra alguém que já foi derrotado por Jesus. E por isso nós podemos celebrar na Páscoa a vitória que o Senhor Jesus nos concedeu e nos deu. Amém? Jesus foi à cruz por nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou aquilo que era o preço que nós deveríamos, nosso pecado. Ele foi à cruz, mas ele ressuscitou, amém? Aleluia! Digno! Digno é o Cordeiro. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno, digno, digno. Ó que tremenda graça. Ó que falível amor. Tomou o meu lugar. Minha dívida pagou. E deste sua vida. Estou liberto em ti. Oh, oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Somos gratos, Senhor, por teu infinito amor. Amém. No fim do horizonte, no canto mais distante, a tua mão está.
Se eu for ao céu, se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, onde Deus está, a tua mão está. No imenso firmamento, em todos os momentos, em todos os momentos lá, tua mão está. O coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Vamos cantar, Deus está. Deus está. Quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. O que preciso, Ele está. Deus está. Ele é o nosso consolo, Deus está. Ele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. A tua mão está. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
meu coração. Quero ouvir o som do céu, tua glória. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou e envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou e envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Venha com a gente estudar a Bíblia todos os domingos às 8h45 da manhã. Participe também das nossas reuniões de oração e intercessão, de segunda a sexta, de 7 às 8 da manhã. Igreja Batista do Flamboyant, Rua Caldas Viana, número 250, no Flamboyant. Igreja Batista do Flamboyant, um lugar de bênção e comunhão em Jesus Cristo. Eliana Neves. Da moda festa à moda casual. Eliana Neves, estilo, beleza e elegância. Eliana Neves, Campos e Cachoeiro do Itapemirim. Dê presentes que falam do amor de Jesus. Na livraria evangélica Vida e Luz, você encontra todos os tipos de Bíblias e livros para você estudar a Palavra de Deus. Na Vida e Luz, você também encontra os melhores lançamentos em CDs, DVDs e ainda uma vasta linha de camisas e presentes com mensagens evangélicas. Livraria Evangélica Vida e Luz, Rua 21 de Abril, 235, telefones 2723-0640 ou 99921-0640. Planície Óleo, especializado na troca de óleo do motor e do câmbio automático do seu carro e faz o serviço na hora. Toda a linha de óleos originais e filtros. Revisão em carros nacionais e importados, picapes e passeio. Pagamento em até 6 vezes sem juros. Mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, a mais completa troca de óleo da região. Guarulhos e Tarcísio Miranda. Ronaldo Automecânica, mecânica em geral, troca de óleo e filtro, equipe treinada, aceitamos os cartões Mastercard, Visa e Hipercard. Avenida 15 de Novembro, 146, Caju, em Campos. Telefones 2732-3300 e 99813-4765. Ronaldo Automecânica.
Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Aqui você encontra os melhores produtos com preços especiais. Na Drogaria Jockey 2, o atendimento é direto com a farmacêutica. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 21 horas. Teleentrega 2728-1885 ou 99840-1330. Se precisar, levamos a máquina de cartão até você. Drogaria e Perfumaria Jockey 2. Rua Geraldo Miranda, 339, no Jockey. Você sabia que em Campos existe um mega pet shop com tudo para o seu animal de estimação? Bem-vindo à Zooloja. A Zooloja é o maior pet shop da região e oferece um vasto mix de produtos. No nosso banho tosa, o carinho e cuidado prevalecem. Além de ser o pet shop mais completo, a Zooloja oferece também novidades da linha Casa e Lazer, automotivo e brinquedos. Zooloja, Campos e São Pedro da Aldeia. Hoje, todos querem viver com qualidade de vida em lugares bonitos, limpos e ecologicamente corretos. Por isso, a FLG Blocos trouxe para a região toda a tecnologia dos pisos intertravados. Seu conforto, beleza e modernidade atraem olhares e realçam espaços. Qualidade e melhor desempenho em todos os aspectos. FLG Blocos. Uma edição do nosso programa. Obrigado pela companhia e até o próximo Verdade e Fé.